Fala galera, aqui é o Renato de Sacada de Anestesia. Estou aqui para mais uma sacada das 365 que eu vou dar no ano de 2019. Hoje vou falar um pouco para vocês sobre ficha anestésica, né, ficha de anestesia, como preencher, por que preencher, enfim. É uma sacada mais para R1, R2, para quem está começando a anestesia, né, ou para alertar aí a galera sobre a importância da ficha anestésica. Né. A gente sabe que, né, quando a ficha anestésica é no papel, né, a gente tem mais liberdade para poder puxar seta, abrir colchete, asterisco, e, enfim, escrever o que quiser nos cantinhos da ficha, enfim. Mas os hospitais hoje em dia estão aderindo, né, à ficha eletrônica, né, que algumas delas já vem conectadas já os parâmetros, né, então ela puxa os parâmetros da monitorização, e já quando você imprime a ficha já vem todas as variáveis, né, da monitorização, enfim, cardioscopia, frequência cardíaca, frequência respiratória, pressão arterial, saturação, tudo isso, que também facilita a vida do anestesista. Tem alguns aplicativos, algumas empresas, né, também criando fichas eletrônicas para o anestesista. Muito interessante, mas a priori vamos pensar no Brasil como um todo, a grande maioria dos hospitais tem a ficha, né, em papel, na qual o anestesista preenche à mão mesmo, mas a gente sabe também que é muito variado, né? Existe um padrão básico assim, né, de ficha, mas cada hospital tem o seu modelo, né? Alguns hospitais têm um modelo maior que a ficha dobra, né? E quando você abre ela fica um folhão e aí já vem acoplado, né? Já vem inserido na ficha de anestesia também a avaliação pré-anestésica. Isso é interessante então, para quem não conhece tanto o paciente assim, né? Como a ficha anestésica é um documento, né? Então para quem não conhece o paciente, está pegando o paciente pela primeira vez para uma reabordagem, uma reop, né? O paciente operou há 2 dias atrás, não sabe muito do caso, abre a ficha anestésica e consegue ver lá a avaliação pré-anestésica, os exames pré-operatórios, enfim. Mas vamos pensar que é uma ficha básica, né? Que você precisa preenchê-la. É óbvio que tem os dados do paciente, peso, altura, né, a etiqueta, geralmente você cola uma etiqueta com o nome todo, o código, né, de internação, enfim, essas coisas tudo. Mas vocês têm que pensar que a ficha anestésica é um documento, né? E quando você preenche a ficha anestésica, você não está preenchendo para você, né? Não é você que vai vê-la depois. Quem vai vê-la depois? É a auditoria do hospital, é a prestação de contas, a ficha vai para o prontuário, né, do paciente. E também pense mais, por exemplo, num caso de, vamos supor que aconteça alguma coisa, né, precisam averiguar, avaliar a ficha de anestesia para saber o que aconteceu na sala. Que essa pessoa que for pegar a ficha, ela tem que olhar, abrir a ficha e entender tudo que aconteceu dentro da sala de cirurgia, né, durante o ato anestésico. Uma outra coisa que vocês têm que pensar, poxa, essa ficha pode parar na mão de outro anestesista e esse anestesista precisa saber como foi feita a anestesia. Esse paciente pode voltar, pode ser reoperado, esse paciente pode voltar daqui a 2 anos para ser operado de outra coisa, né? Então é interessante. E na ficha a gente pode dividir em algumas situações, por exemplo, os dados básicos do paciente. Aí você pode colocar como via aérea do paciente, se é uma via aérea fácil, difícil, se o paciente chegou em jejum ou se não chegou, né? Alguns exames laboratoriais mais importantes estejam alterados, né? Se o paciente é asa 1, asa 2, asa 3, comorbidades, isso é interessante você colocar na ficha. Os sinais vitais, obviamente, né? A monitorização, se a hidratação, saturação, temperatura é importante colocar, capnografia. Beleza, pessoal? Agora, o que mais a galera erra, né? Os residentes erram, assim, geralmente, não descrevem o que fez, né? Por exemplo, vai fazer uma hack anestesia, tem muita residente que põe lá hack anestesia, acabou. Poxa, mas como que foi feita essa hack? Foi posição sentada? A hack foi punção única? Foi de difícil punção? O líquor, como é que o líquor estava? Estava claro? Não estava? Estava sanguinolento? Mais o que? Qual o tipo de agulha que foi, né? Porque pensando numa dificuldade, na próxima cirurgia, por exemplo, se o anestesista vê, foi funcionado com agulha 25, ou então teve uma cefaleia pós-hack, ou então tá com uma cefaleia esclarecida, você vai ver, foi funcionado com agulha 25, poxa, tem grande chance de ser cefaleia pós-hack, por mais que os sinais aí clínicos mostrem que sim, né? Então, peridural, mesma coisa, passagem do cateter, peridural foi qual altura, tem que colocar isso tudo, o tipo de agulha, passagem do cateter, qual marca você deixou o cateter, deixou na marca 20 centímetros,
10 centímetros, de 12, 13, tem que mostrar isso tudo, né? Respeitar a cronologia também das medicações, né? Então você vai dividir sua ficha, né? Geralmente ela é quadriculada, cada quadradinho geralmente você respeita aí 5 minutos, mas vamos supor que você tem a cronologia da ficha, por exemplo, a cirurgia começou às 7, às 8, 9, 10, 11 horas, você vai marcando, né? Então respeitar, você fez o fentanil na indução, pô, foi 7h20, beleza. Ah, você repicou o fentanil, põe lá na frente, foi às 8h30, 9 horas. Tem que manter essa cronologia das medicações para você entender o que está acontecendo. Ou um outro colega, você vai passar o plantão às 19 horas e um outro colega pegar a sua ficha para saber direitinho quando foi feito, né? Repicar, se repicou o relaxante muscular, não repicou, né? Isso tudo é muito importante, tá, pessoal? Então, quando você for descrever sua ficha, né, por exemplo, descrever a hack anestesista, tem que colocar paciente, posição sentada, feita asepsia lombar com clorexidina alcoólico. Depois você pode botar sedação consciente, cateter de oxigênio, sedação consciente com midazolam 2 mg, fentanil 50 microgramas. Aí, hack anestesia em L3, L4, com agulha 27G, ponta de lápis, punção única tentativa, punção única, líquor claro, sem intercorrência, injeção do anestésico local. Aí você pode botar nesse local qual foi o anestésico local ou botar separado, né? Então isso é importante, né? Você colocar isso tudo. Uma outra coisa importante é você falar como o paciente chegou, né? Então, tipo, descrever antes na ficha. Tem um espaço para descrição que é igual uma descrição cirúrgica, então você tem que falar, botar assim: paciente deu entrada na sala operatória, consciente, bom estado geral, acordado, sem queixas, enfim. Se tivesse, você pode falar, aí você pode botar os sinais vitais, pressão de 12/8, frequência cardíaca 65, saturação 93, ar ambiente. Você pode falar, pô, o paciente chegou sonolento, pouco responsível, com droga vasoativa, nora, tal, tanto, e, por exemplo, com tanto de oxigênio, sei lá, 2 litros de oxigênio por minuto, catéter nasal. Você tem que botar como o paciente chegou e a mesma coisa você tem que botar como o paciente saiu de sala. Então, quando você for levar o paciente para UTI, por exemplo, ou para a sala de recuperação, você tem que tirar o paciente de sala e escrever assim: paciente, na hora da extubação, por exemplo, né? Paciente, realizar extubação com o paciente acordado, respondendo a comandos, estável hemodinamicamente, sem intercorrência, beleza? E depois você põe paciente eupneico, normotenso, pressão 120/8/80, frequência cardíaca tal, sem uso de droga vasoativa, consciente, orientado, sem queixas, encaminhado à recuperação anestésica ou à UTI. Ou então assim, com droga vasoativa, nora, sei lá, 0,1 micrograma quilo minuto, estável hemodinamicamente, pressão tal, frequência tal, saturação tal, encaminhado à UTI, intubado, com ventilação bolsa-máscara, com ventilação manual, né, com ambu, por exemplo. Então assim, tem que escrever tudo, pessoal, tudo que vocês puderem escrever. Por quê? Porque senão você chega lá, já aconteceu uma vez comigo isso, você chega lá na UTI, entrega o paciente, bonitinho e tal, quando volta, e eu fui descer de novo, cheguei no centro cirúrgico, me ligaram: Renato, estão te ligando lá na UTI, lá. Aí eu voltei lá correndo, o paciente tinha parado. Eu falei, poxa, mas eu entreguei o paciente assim, e eu saí da UTI com o paciente bonitinho, redondo, entendeu? E outra coisa que vocês têm que fazer, depois é uma outra sacada, mas quando vocês entregarem o paciente na UTI, só saia da UTI quando o paciente estiver totalmente estável, monitorado, com um intensivista do lado, sabendo tudo que está acontecendo, passa o caso direitinho, olha, agora eu posso ir embora, então tá bom. E eu fiz isso, só que o paciente parou. E aí o que aconteceu? Na minha ficha estava escrito como eu levei o paciente, ainda bem, né? Depois eu tive escrevendo com o Tório também. Mas a minha ficha estava falando, aí você pode até botar na ficha depois, passagem do caso para o doutor fulano de tal. Então assim, o paciente recebido pelo doutor fulano na UTI, né? Os pacientes nessas condições, parará. Pô, pessoal, é chato fazer isso tudo? É chato, mas você facilita a vida do colega anestesista, né, que vai pegar o paciente numa próxima ocasião, facilita a vida de um
um auditor, né, de alguém do hospital que queira avaliar sua ficha, quer pegar algumas informações, né, enfim, convênio, né, para ver se vai glosar ou não alguma medicação, né, precisa às vezes olhar a ficha e saber por que usou as coisas, né, e também pela segurança, né, de você, de qualquer profissional da área de saúde, saber o que foi feito na anestesia, pegar uma ficha bonita e ver tudo o que aconteceu. Então se protejam, pessoal. A ficha de anestesia é um documento, tá? Preencha tudo que você puder preencher, ela de forma completa, porque isso faz diferença. E outra coisa, um detalhe que as pessoas não pensam, as pessoas veem muito isso, né? Tipo, poxa, e eu acho que eu concordo também. Quando você pega uma ficha de anestesia, por exemplo, de um residente R1, R2, uma ficha muito completinha, bonitinha, você fala, pô, esse residente aí é um cara cuidadoso, preocupado, né, atencioso. Né? Então você valoriza o anestesista muito pela ficha de anestesia dele. Então na verdade é um cartão de apresentação também, sabe? Você pode não conhecer muito bem o anestesista, nem como ele fez a anestesia, o jeito que ele faz, mas, cara, você olha uma ficha de anestesia bem completinha, bem feita, bem preenchida, com a letra legível, você valoriza. Então você fala, puta, esse anestesista deve ser bom. Agora você pega uma ficha toda porca, de qualquer jeito, sem preencher nada, com a letra garrancho, que você não sabe de nada, você não consegue saber, entender nem se foi feito hack ou anestesia geral, aí realmente fica complicado, né? Uma outra coisa que o pessoal faz muito é botar os exames, né, de entrada e se você colheu gasometria, colocar os principais exames também dentro da ficha, né, e botar, por exemplo, o último exame de saída de sala, os exames que foi feito, né, fazer tipo um balanço hídrico do paciente também, pelo menos somar quanto foi de volume, a diurese total do paciente no final do procedimento. Isso ajuda demais, principalmente o pessoal da UTI, tá, galera? Então é isso, é a sacada de hoje para vocês de como preencher ficha, por que preencher, né? E da importância, né? E uma das importâncias também é o cartão de visita do anestesista. Quem não te conhece e for olhar sua ficha vai pelo menos ter uma boa impressão sobre você, sobre a sua pessoa, o jeito seu de anestesiar, enfim, tá bom? Então é isso, galera. Fiquem com Deus, sigam, né? Se inscrevam no canal, né? Se curtiu aí esse vídeo, dê um like, tá? Compartilhem. E venha comigo que amanhã tem mais, beleza? Um grande abraço, fique com Deus, até amanhã.